vamos para a lição da terça-feira, cujo título é O Plano Original de Deus. Sabe, irmãos, que eu fiquei bastante impactado, tanto com a lição da segunda-feira, com esses desdobramentos, que eu nunca havia percebido. Nunca havia percebido que todas estas leis que compõem esse Código da Aliança, elas estavam relacionadas ao Decálogo. Não havia percebido isso. E agora, nós somos chamados a atenção para algo muito, muito interessante que vai aparecer aqui no capítulo 23. Eu vou pedir para a produção colocar o verso 20 do capítulo 23. Por favor, produção, coloque aí para nós. Eu vou fazer a leitura. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Vamos por aí o 21. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Olha que interessante, irmãos. Deus fez uma promessa. O anjo, e este anjo, irmãos, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele era, embora não era visível, apenas a sua glória enchia ali, o que é chamado de Shekinah, ele não era um ser visível, porque se assim fosse, ele aniquilaria todo o povo, porque o pecado, o profano não subsiste na presença do santo, e então era Cristo que iria com eles. Agora, esta é uma promessa, irmãos, que eu pensei, bom, é como a coluna de nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, que nós sabemos que Jesus estava ali ao lado deles, mas não, é diferente. Aqui é uma promessa, perdão, irmãos, aqui é uma promessa da forma como Deus pretendia introduzir o povo na terra da promessa. E esse aqui para mim foi outro grande aprendizado. Aquilo que havia acontecido no Êxodo, na saída do Egito e a destruição do exército e do faraó no Mar Vermelho, era um símbolo para o que Deus tensionava fazer com o seu povo entrando em Canaã. Não era plano de Deus que um povo que havia sido escravo por décadas, cerca de 150, 160 anos, que sem armamento, sem nenhuma habilidade para a guerra, sem nenhum treinamento para a guerra, não era plano de Deus que o povo de Israel tivesse esse enfrentamento. O próprio Deus se encarregaria. E aqui vem, irmãos, alguns aspectos muito interessantes. Quando nós vamos para o Gênesis 15, de 13 a 16, Deus fala para Abraão que o seu povo, a sua família, ficaria peregrina por 400 anos. Nós já vimos essa data que é desde o nascimento de Isaac até o Êxodo, né? Esse período. E porque a medida da misericórdia de Deus ainda não havia sido alcançada, ou seja, ainda havia esperança para aquelas nações. O verso 23, produção, por favor, coloque aí 23, diz assim, de Êxodo, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e olha aqui o detalhe que eu nunca havia prestado atenção, e eu os destruirei. Aqui estão mencionadas 6 das 7 nações cananitas. Só não está mencionado aqui os girgazeus. Os demais todos estão mencionados. E eu os destruirei. Olha que coisa interessante. E Deus, na sequência, ele vai dizer como é que ele destruiria. Então, está aqui, ó, verso 27 e 28. Produção, estou abusando de vocês hoje, mas por favor, enviarei o meu terror diante de ti, confundindo o povo, a todo o povo por onde entrares. Farei que todos os teus inimigos te voltem as costas, ou seja, fugirão. 28, também enviarei vespas diante de ti, que lance os heveus, os cananeus e os heteus diante de ti. Deus disse que ele expulsaria, isso era um projeto divino de instalar Israel ali. Não era plano de Deus que houvesse enfrentamento físico, guerra. Ele expulsaria essas 7 nações cananitas por meio do terror que eles sentiriam. A exemplo do que aconteceu lá bem mais tarde com Senaqueribe, na invasão que Senaqueribe fez nos dias do rei Ezequias. E também ele enviaria vespas. Que coisa impressionante, irmãos. Isso me impactou bastante. E aqui, irmãos,
uma resposta sobre teriam já nesse tempo os cananeus atingido a taça, a plenitude da misericórdia de Deus? Patriarcas e Profetas, página 335, diz o seguinte: os cananeus tinham enchido a medida de sua iniquidade e o Senhor não mais o suportaria. Uma vez removida a sua proteção, eles seriam presa fácil. Então eles atingiram a misericórdia de Deus. Foram necessários mais 400 anos para que eles tivessem a oportunidade de se render ao Deus verdadeiro, mas eles preferiram, assim como os egípcios, permanecer ao lado dos seus ídolos. Uma outra coisa, irmãos, um destaque para o papel, então, deste anjo. Esse mensageiro, a lição diz aqui, que era Cristo que guiou Israel, conquistando os territórios e também os protegeu. Ele estava na coluna de nuvem, que os guiava de dia, e na coluna de fogo, que os guiava à noite. E aqui eu fiquei pensando muito nisso, irmãos. Da mesma forma como Nabucodonosor, ao lançar os 3 hebreus na fornalha de fogo ardente, ao olhar, ele viu 4, e o quarto à semelhança do Filho dos Deuses. Este Cristo é aquele de quem Davi escreveu no Salmo 23, verso 4, que quando nós entramos no vale da sombra, no vale escuro, que às vezes se torna vale de morte, o pastor está conosco. O seu cajado, a sua vara, ele nos conforta, ele nos acompanha. Deus não impede que as tragédias, que o vale escuro se instale. Eu sei que nesse momento estou falando para muitas pessoas que estão vivendo o seu vale escuro, o seu vale de morte, ou com comprometimento de sua saúde, ou com perda dos seus queridos. O importante é que nós não estamos sozinhos. O mesmo Cristo que acompanhou Israel naquela travessia do deserto, na instalação da terra da promessa, com os 3 hebreus, cantado por Davi, é o mesmo Cristo que nos acompanha hoje. É Ele quem trava as nossas batalhas, Ele é o Senhor dos exércitos que trava as nossas batalhas, especialmente a batalha contra o pecado, contra o mal. E a este Cristo nós nos rendemos, nós diante dele nos ajoelhamos e confessamos o nosso amor, o reconhecimento da sua soberania, do seu poder para travar as nossas batalhas. Sabe, irmãos, nós precisamos pedir muita sabedoria a Deus, para saber quando devemos avançar e quando devemos esperar no Senhor, quando devemos agir e quando devemos esperar o agir de Deus, quando devemos falar e quando devemos não falar. Muita sabedoria. Muitas vezes nós metemos os pés pelas mãos, como dizemos aqui num ditado brasileiro, e avançamos os sinais e nos envolvemos em confusão porque não soubemos esperar. Que a promessa de que esse Cristo maravilhoso que acompanhou, esse anjo que era Cristo, que acompanhou Israel no deserto, que ele nos acompanhe na nossa peregrinação para a eternidade. E dessa maneira nós colocamos um ponto final na lição da terça-feira.